E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro aqui no Canadá desde 2018, então aqui no canal tem toda a minha trajetória, jornada de imigração. Você encontra tudo aqui, tem vários vlogs, tem de tudo, menina. Tem drama, tem fofoca, reviravoltas, tem tudo. Hoje estamos aqui nessa vibe de outono, trouxe até um linkzinho pra falar um pouquinho sobre um assunto que tá em alta, né, aí no tema de Canadá, que são as mudanças da imigração, as reduções nas metas de imigração. Vim trazer um vídeo desses aqui de conversa, dando opiniões que ninguém pediu. Ninguém pediu minha opinião, mas eu vim aqui pra dar minha opinião porque o canal é meu. Lembrando que esse canal não é sobre imigração, né? Aqui é um canal da minha vida, eu falo da minha vida e como eu moro no Canadá, eu falo de Canadá porque eu moro aqui, mas não é o foco desse canal falar de imigração, de programas de imigração. Às vezes eu trago esse assunto aqui porque alguns de vocês têm interesse, né? Eu sei que tem pessoas que me assistem que têm vontade de morar no Canadá, então às vezes eu trago esse assunto aqui, mas não é meu foco, tá? Então se você quer as informações precisas, né, as informações técnicas, vá atrás das fontes oficiais, do site do governo, consultores de imigração, para você ter aí, né, uma informação mais técnica que não é o foco desse canal. Bom, o Canadá anunciou então reduções nas suas metas de imigração para os próximos anos. O Canadá tinha aí uma meta bem ambiciosa de receber 500 mil, né, de novos imigrantes por ano nos próximos 3 anos, se eu não me engano. O Canadá teve aí números históricos de imigração nos últimos anos, desde a pandemia, números muito altos mesmo, muita gente chegando. E uma coisa que eles talvez não contaram, né, não consideraram, foi o quanto o número de residentes temporários impactavam também toda essa questão da imigração, né? Então, o Canadá nunca teve uma busca tão grande por vistos temporários, vistos de estudo, vistos de trabalho, e tudo isso recentemente o governo deu uma revisada nesses números porque realmente teve recordes, né? Muita gente veio para cá nos últimos 2 anos, principalmente. Foram números muito grandes mesmo, chegando de uma vez só. Principalmente considerando que 2020 foi um ano que o país ficou fechado praticamente, né? Então 2021, 22 e 23 foi assim um estouro. Até porque todo mundo que estava planejando vir, né, em 2020 que não veio, veio depois nos outros anos. Teve muitas facilidades, teve muitos programas facilitados de imigração, teve muita coisa que aconteceu nesses últimos 3 anos principalmente. Então, recentemente o governo está fazendo várias revisões nessas questões, está mudando muita coisa. Muita coisa que eu acho que fazia sim sentido e que era assim necessário mudar, mas tem muita coisa que é assim só para fazer barulho. Como eu falei no outro vídeo que eu gravei sobre isso também, tem obviamente aí muitas questões políticas, né? O governo atual do Canadá tá passando por um momento de baixa popularidade, então tem aí uma questão de tentar fazer um barulho, tentar talvez conquistar aí a simpatia dos canadenses novamente, baseando-se naquilo que é polêmico hoje em dia, que é a imigração. Quando o governo canadense aparece falando vamos reduzir a imigração, vamos diminuir a imigração, isso gera uns títulos de matéria, assim, que são interessantes para eles agora, nesse momento, para talvez tentar de alguma forma aí gerar uma certa empatia da população com o governo, porque sim, a gente está vivendo um momento que a população canadense está infeliz com a imigração, está enxergando a imigração como culpada por muitas coisas que vêm acontecendo no país, aumento dos preços, inflação, crise de moradia, né? Todas essas questões, elas acabaram de certa forma sendo atreladas à imigração. O que é muito curioso, porque as pessoas parecem que esquecem que a gente viveu uma pandemia global, né? Então a gente agora tá vivendo aí esse pós-pandemia, né? Onde no mundo inteiro, né? Não é uma exclusividade do Canadá, no mundo inteiro os preços aumentaram, as coisas ficaram um pouco mais complexas. Mas não, é mais fácil colocar a culpa na imigração mesmo, né? Porque, enfim. É sempre muito melhor você pegar problemas complexos e achar uma solução simples. Então, o Canadá tem passado por esse momento, que na verdade é uma coisa meio geral também, se você for ver em outros países, um movimento anti-imigração, assim, digamos. Então, faz todo sentido nesse momento o governo trazer esses anúncios, né? Redução da imigração. Só que quando você vai olhar os números, porque assim, o canadense médio, ele não vai olhar. Ele não sabe, vou ver o site da imigração, ele nem sabe que existe um site da imigração. O canadense médio, ele não vai clicar na matéria para ler. Ele só vai ver o título, e o título é Governo reduz a imigração. Ele fala, é isso aí, tem que reduzir que estão roubando nossos empregos.
Mas, quando você vai ver de fato, você fala assim, peraí, vamos ver aqui, né, o que tá acontecendo. Eles estão reduzindo de metas que já eram extremamente altas. Então, eles estão reduzindo ali de 500 mil de novos imigrantes por ano para mais ou menos 400 mil novos imigrantes por ano, sendo que antes da pandemia esse número era abaixo de 300 mil. Então, assim, você já tinha um número muito alto, né, uma meta muito alta, e daí você reduz um pouco, mas ainda é um número muito alto. Então, o título, né, fica muito bonito. Canadá reduz a imigração. Mas quando você vai ver os números mesmo, me dá número, me dá dados, na verdade, assim, continuam números muito altos, né? Então, chega, na minha opinião, é meio cômico, né? Tipo assim, vamos reduzir, mas nem tanto. Uma coisa que eles deixaram meio claro, né, nessas últimas mudanças, foi que eles estão, sim, com o foco de reduzir a quantidade de pessoas que estão no país com vistos temporários, ou seja, estudantes, trabalhadores, pessoas que estão aqui num visto temporário. Eles têm a intenção de reduzir, né, a quantidade de residentes temporários, porque realmente veio muita gente. E isso foi algo que eu falei no meu outro vídeo, né? Teve várias questões de fraude de visto de estudos, fraude de LMIA, né? Que são os vistos de trabalho. Eu acho que dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade brasileira, a gente acaba não ficando sabendo tanto, assim, dessas fraudes, dessas questões, porque a comunidade brasileira é muito pequena em comparação com outras comunidades aqui no Canadá. Então, mas existiram muitas fraudes, existiram muitas coisas que levaram o governo a tomar essas decisões, né, em relação às estudantes internacionais, em relação aos vistos de trabalho temporários. E muitas das mudanças que eles fizeram ali para os residentes temporários, principalmente, fazem sentido. Com certeza afetou os projetos de muita gente que estava se planejando vir para cá, principalmente quem estava se planejando vir como estudante, né, alguns anos atrás, até pelo menos um ano atrás, era um caminho muito fácil, entre aspas, para a imigração, você vir para o Canadá como estudante internacional, fazer um college, pegar um visto de trabalho depois do college e aplicar para algum programa de imigração. Era um caminho meio que nunca você pode dizer garantido, né? Porque imigração não é garantida, mas era um caminho assim muito certinho. Tinha que acontecer alguma coisa meio esquisita no meio desse processo para esse caminho não dar certo, assim, digamos, para a imigração. É assim que a maioria das pessoas veio para o Canadá nos últimos anos, né? Principalmente da comunidade brasileira. Então, sim, mudou muita coisa, né? Principalmente em relação a quem tinha esse plano de vir para cá estudar. Mas, no geral, a imigração canadense continua sendo uma das mais abertas, né? Uma das mais fáceis do mundo. Quando você vai comparar com a Austrália, Estados Unidos, UK, Irlanda. O Canadá continua sendo um dos países mais abertos à imigração. Então, é curioso eles estarem... O governo está focando tanto nessas questões, né, de trazer esse tema, imigração, falar que vai reduzir, trazer mudança, só que na verdade quando você vai ver ali de fato, né, peraí, deixa eu ver, quanto que tá reduzindo, o que que tá acontecendo, continua tendo metas muito altas. O canadense médio, na verdade, acha que o imigrante é refugiado, que todo imigrante é refugiado, que todo imigrante chega aqui recebendo dinheiro do governo, auxílio do governo. Aonde, né? Queria. Inclusive, Trudeli, se quiser me enviar aí um Pix, a gente sempre aceita. Tem muita desinformação e boa parte da população canadense, na verdade, não conhece, não sabe dos programas de imigração, não faz ideia. Realmente tem essa impressão de que todo imigrante é um refugiado, sabe? Enfim, é ignorância pura. Isso não significa que não existam aí várias coisas que o país está enfrentando que precisam, né? A população cobra por uma explicação, cobra por uma solução, mas são problemas tão mais complexos do que simplesmente é culpa da imigração, sabe? Chega a ser inocente, chega a ser ignorante, colocar a culpa na imigração de problemas que já existiam muito antes desse aumento populacional aí que o Canadá teve nos últimos anos. A crise de housing, por exemplo, a crise de moradia já existe há muitos anos. Eu sei, né, muito bem disso, inclusive, porque quando eu tava fazendo as minhas pesquisas para vir para o Canadá, já se falava sobre isso, de como os preços dos imóveis estavam fora de controle, como os aluguéis estavam muito caros. E quando eu comecei as minhas pesquisas era 2015, 2016. Quando eu me mudei para Vancouver, uma das coisas que eu mais ouvia falar era sobre os preços dos aluguéis, que era tudo muito caro, que era muito caro. E olha o tanto que aumentou de lá pra cá, enfim. Isso não significa que o Canadá não tenha uma crise de housing. O Canadá tem uma crise de housing, né? Tem uma crise de moradia que é muito mais complexa do que simplesmente falar que é culpa da imigração.
imigração. Tem um vídeo que eu assisti recentemente, inclusive, né, de alguns estudos sobre essa questão, porque fala-se que veio muitos imigrantes e não tem imóveis, né, suficientes, não foram construídos imóveis suficientes, imóveis novos, para acomodar todas as pessoas que chegaram. Mas, na real, quando você vai olhar, pelo menos aqui na província do Quebec, a quantidade de pessoas que chegou é menor do que a quantidade de novos imóveis que foram construídos, né, nesses últimos anos. E você tem regiões, por exemplo, a região norte do Quebec, que é uma região que praticamente não recebe imigrante, ninguém vai para lá, praticamente ninguém. O aumento dos aluguéis naquela região também foi super significativo, foi praticamente igual ao aumento que a gente teve aqui em Montreal, sendo que é uma região que não tem imigração. Então é muito fácil falar, é culpa da imigração, que os imóveis ficaram mais caros, quando na verdade esse é um problema muito mais complexo, muito mais antigo, que tem assim diversos fatores que contribuíram. O que não muda o fato de que provavelmente o Canadá ter tido um aumento populacional bem grande em coisa de 2, 3 anos, né, que foram esses últimos anos, que realmente chegou muita gente, principalmente muitos residentes temporários, muito provavelmente só deixou claro os problemas que já existiam. Desde os anos 90, por exemplo, não tem nenhum programa federal em relação a essa questão de moradia popular, por exemplo, que é uma coisa que o país precisa muito, principalmente em cidades como Vancouver, né, que tem bastante gente morando na rua. Então tem questões aí que vêm de décadas, né, de décadas sem investimentos em algumas áreas. Quando você vai ver, por exemplo, Vancouver, que é uma das cidades que tem a pior crise, né, de moradia aqui do país, que tem os preços mais altos. Como que uma cidade que tem uma crise de moradia tão grande pode ter tantas leis que proíbem a construção de imóveis que são necessários, né? Então, não só Vancouver, como várias outras cidades do Canadá e da América do Norte no geral, tem leis que dificultam, que proíbem a construção de certos tipos de imóvel. Então, você tem, por exemplo, muitas single family homes, que são essas casas grandes onde mora uma família, e são casas caríssimas, tanto para você comprar quanto para você alugar, ou seja, é um público muito específico que tem dinheiro, né, para comprar e para morar em um imóvel desses. Então, você tem esse tipo de imóvel ou prédios enormes de 30 andares com pequenos apartamentos, que não são apartamentos para famílias, né? Que são apartamentos para jovens, para pessoas solteiras, casais, no máximo talvez família com um filho. E geralmente esses imóveis novos, né, esses prédios novos, eles custam muito mais caro. Então você tem aí esses dois tipos de moradia e você não tem o que aqui eles chamam de missing middle, que são essas moradias meio termo, né? O meio termo entre uma casa que poucas pessoas podem comprar, tem dinheiro para comprar ou para alugar, ou um pequeno apartamento no centro da cidade que também vai ser caro e não é o que muitas pessoas precisam. Inclusive esse vídeo que eu tava vendo sobre a questão dos aluguéis aqui em Montreal, aqui em Quebec, falava sobre isso, né? Que foram construídos mais imóveis, né? Mais unidades do que a quantidade de pessoas que chegou. Porém, a maioria desses imóveis são pequenos apartamentos, né? E esses pequenos apartamentos, eles não são o que boa parte das pessoas precisam, principalmente famílias. Até porque esses apartamentos, além de eles serem pequenos, eles são caros. Como pode, por exemplo, uma cidade como Toronto, que também tem uma das piores crises de moradia desse país, né? Que tem preços absurdos, ter diversos apartamentos novos fechados, ou não ter nenhuma lei que proteja pessoas que alugam apartamentos novos, né? Então, em Toronto, se você mora num apartamento, numa casa que foi construída depois de 2018, esses imóveis eles não entram dentro das regras de controle de aluguel. O que significa que você pode estar morando lá e a hora que chegar o momento de renovar o seu aluguel, o dono do imóvel pode aumentar enquanto ele quiser. Se ele quiser aumentar $1.000, ele pode aumentar $1.000. E quando você tem, né, o controle de aluguel, o rent control, isso não pode acontecer, né? Por exemplo, aqui nesse prédio que eu moro, aqui em Montreal, o máximo que pode, acho que é 2%. No prédio que eu morava em Vancouver também tinha essa regra, acho que é no máximo 2% que pode aumentar por ano. Então, como pode Toronto, imóveis que foram construídos depois de 2018 não entram dentro dessa regra e simplesmente o aluguel pode aumentar enquanto o dono quiser. Então, tem muitas questões que são muito mais complexas do que falar, e os imigrantes, né? Que loucura! Até porque foram exatamente esses imigrantes vindo para cá, né, trazendo dinheiro aqui para esse país, que fizeram com que o Canadá não entrasse numa recessão nesses últimos anos. Tem também um vídeo super interessante sobre isso, que explica um pouco dessa recessão per capita, que significa que nos últimos anos o caminho natural, assim digamos, todas as coisas aumentando de preço, inflação, desemprego que aumentou também,
Tudo isso é um cenário de recessão, né? Leva a um cenário de recessão. Só que quando você vai olhar os números de fato, não teve uma recessão aqui no Canadá. E o motivo pelo qual não teve tecnicamente uma recessão é porque vieram muitos imigrantes. Vieram muitos imigrantes de fora trazendo dinheiro. Não tem como dizer que esse país não precisa de imigrantes, porque precisa muito, principalmente por uma questão populacional mesmo, né? Tem muitas pessoas que estão envelhecendo, que vão se aposentar nos próximos anos, e precisa ter pessoa suficiente trabalhando para cobrir esse custo aí dessa aposentadoria de todo mundo que vai parar de trabalhar em breve. É levemente irônico culpar aí a imigração, que foi exatamente quem segurou as pontas desses últimos anos. Em resumo, sim, o governo tá, né, colocando aí várias novas regras, tá reajustando as metas, tá tentando aí achar um equilíbrio, porque realmente eu acredito que deva ser difícil achar esse equilíbrio, né? É um país que precisa da imigração, mas que ao mesmo tempo não pode receber tanta gente ao mesmo tempo. E obviamente as pessoas, elas querem vir pra cá pra ter qualidade de vida e não pra não conseguir nem pagar o aluguel no fim do mês. Então, eu acredito que deva, sim, ser difícil achar aí um balanço, né, entre quantas pessoas precisam chegar e tudo que precisa ser feito para que essas pessoas possam chegar sabendo que, né, vai ser possível conseguir um emprego, que vai dar para alugar um apartamento. Mas, no fim das contas, também tem muito discurso que não bate com o que realmente acontece, sabe? O discurso do vamos reduzir, vamos diminuir, enquanto os números continuam os números mais altos da história, enfim. Tudo que aconteceu aí, né, pandemia, pós-pandemia, são coisas meio fora do padrão, né? Aconteceram muitas coisas fora do padrão, porque a gente viveu uma situação fora do padrão. De fato, ali, né, no pós-pandemia, o Canadá precisou muito de gente, precisou muito de imigrante, veio muita gente pra cá, porque o país realmente precisava de pessoas, né? Então não foi como se essas mudanças, essas facilidades, elas não aconteceram porque o governo estava sendo bonzinho, elas aconteceram porque o Canadá precisava de gente. A gente viu, né, vários programas, várias facilidades, teve o TR2PR, né, para ajudar as pessoas que eram residentes temporários a virarem residentes permanentes. Inclusive, falando nessa parte, em todos esses discursos recentes do ministro da imigração, do próprio primeiro-ministro, eles têm falado bastante sobre a redução, né, da imigração, a diminuição dos números, das metas, estão colocando aí mais dificuldades, principalmente em relação aos vistos de trabalho, o PGWP, né? Então, com certeza afetou muitas pessoas nesse sentido, mas ali dentro do próprio planejamento, eles focam nessa questão, né, de focar nas pessoas que já estão no Canadá. Tem ali várias coisas interessantes para prestar atenção, eles falam em focar em quem já está no Canadá, ou seja, desses 400 mil pessoas novas, né, que eles pretendem trazer nos próximos anos, que continua sendo um número muito alto, por isso que eu acho levemente irônico eles falarem, vamos reduzir, mas o número continua altíssimo. Boa parte dessas pessoas, eles querem focar em quem já está no país, né, na verdade a maior parte desses números, né, de como esses números foram realocados, são de pessoas que já estão no Canadá, ou seja, residentes temporários para se tornarem residentes permanentes. Então, com certeza, a gente deve ver aí nos próximos meses mais novidades em relação a isso. Eles focaram novamente na questão do francês, então eles estão batendo nessa tecla do francês, focaram novamente nisso. E assim, a real é que tudo pode mudar, né? Porque ano que vem é ano de eleição, então dependendo dos resultados das eleições, tudo pode mudar. Eu acho levemente inocente algumas pessoas que acham que se entrar um governo conservador, a imigração vai aumentar. Eu não vejo muito como isso faz sentido, não faz parte do que eu entendo como um governo conservador incentivar a imigração. Porém, entretanto, como eu falei, continua sendo um país que precisa de imigrantes, né? Os imigrantes aqui no Canadá, eles são de interesse econômico para o país. Não é porque o Canadá é muito bonzinho e quer trazer pessoas de fora, porque quer ter diversidade, não é nada disso, gente. A imigração é um interesse econômico. Enquanto a imigração for interessante economicamente para o país, enquanto a imigração trouxer dinheiro para o país e for benéfico, eles vão continuar trazendo pessoas independente de qual governo ali esteja no poder. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como um governo conservador seria melhor para a imigração no cenário de hoje em dia. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas comentando sobre isso e eu falo assim, mas isso não faz sentido. Então, eu acho que os próximos meses, até pelo menos as eleições do ano que vem, as coisas, elas devem continuar aí meio assim confusas, entendeu?
mudança aqui, mudança ali. Como eu também falei no último vídeo que eu fiz sobre isso, dando opiniões que ninguém pediu, é muito fácil para o governo dar aí uma mexida, né? Dar aí uma prejudicada em quem ainda não veio, né? Ou seja, as metas de imigração para os próximos anos, ou seja, pessoas que ainda não estão aqui ou pessoas que estão aqui num visto temporário, que ainda não são residentes permanentes. Em resumo, pessoas que não têm poder eleitoral, né? Pessoas que não votam. Então, é relativamente cômodo você mexer com quem não pode mexer com você, entendeu? Eu tenho várias outras opiniões sobre esse assunto que vocês quiserem, eu posso trazer aqui. Mas basicamente é isso, essas são as minhas opiniões que ninguém pediu. Acho que tem muita coisa aí sendo falada, mas quando você vai ver de fato os números, né, enfim, continuam sendo super altos, então provavelmente até o final do ano que vem a gente vai continuar vendo essas alterações. E se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo falando sobre como eu acredito que você poderia planejar a sua vinda para o Canadá ou não, baseado nisso, para o próximo ano e, aliás, para os próximos 2, 3 anos. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!